Elisandra Nunes é a nossa convidada de hoje, está aqui, uma pessoa, todo mundo aqui do podcast conhece ela, uma pessoa super carismática e hoje a gente vai bater um papo com ela. Muito obrigado por ter vindo, Elisandra. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de vir aqui falar um pouquinho da minha pessoa e vamos ver aí o que é que vai sair muita coisa boa. O pessoal costuma te chamar mais de Sandra, né? Como eu lhe conheci pessoalmente, lá perto na usina, inclusive me apresentaram você como Sandra, né? Porque assim, meu nome é um nome assim mais, assim, tem uma história por trás do meu nome. Meu nome é uma junção. Minha mãe amava Elis Regina, meu tio amava Sandra de Sá. E quando eu nasci, ela disse, ó, eu quero que você vai registrar Sandra, porque ela estava de repouso do parto. E meu tio aproveitou a situação. Quando foi no meio do caminho, ele disse, não vai botar só Elis, não. Vai botar Elis Sandra. Porque também vai usar o nome da cantora que eu gosto. Bom, é uma homenagem à minha cantora. E quando chegou em casa, minha mãe, quando olhou o registro, ela não acreditou o que tinha. Porque ela disse, não mandei você escrever lá o nome dela, que era Elis. Ele disse, não. Elis, se você fosse registrar. Mas quem foi eu. Então eu também sou tio e pai. Então eu coloquei o que eu queria também. Aí colocou Elis Sandra. Mas quando é escrito, né? Porque o S tem som de Z, aí fica Elisandra. Elisandra. É até difícil pronunciar Elisandra. É melhor falar Sandra. Posso é falar melhor Sandra, falar né? Sandra Nunes, que fica mais fácil. Então, me conta a tua história aí tem um mosquito aqui. Me conta aí tua história, como tu começou no mundo das atividades físicas, né? Eu sei que você, quando jovem ainda, praticou handball. Acho que ainda pratica handball, né? Handebol hoje em dia virou só assim, uma prática de um hobby. Não é mais a minha Mas foi o que te profissão. deu uma bolsa na faculdade, né? Foi o que me deu a bolsa na faculdade. É a minha primeira paixão, né? Tenho até a minha tatuagem, Que linda. que assim, quando eu comecei o handebol, eu fiz, que realmente é a minha imagem. Então, assim, o handebol, ele me trouxe tudo que eu tenho hoje. A base, a disciplina, a dedicação, começou lá atrás com o handebol. Eu, quando vejo alguém falar da prática do handebol, isso aí enche a minha vista de muita emoção, porque assim, é um esporte que hoje, graças a Deus, está sendo reconhecido, né? Porque era um esporte que não era, ninguém valorizava tanto o handebol, era um esporte esquecido. E a minha história com o handebol foi uma história de muitas emoções. Em quantos anos tu começou a jogar? Rapaz, eu comecei com 11 anos o handebol. E na base do apulso. Na escola mesmo ou Na na rua? escola. Porque não tinha na escola, não tinha, na verdade, time pra mim. Eu aprendi o handebol olhando. Eu tinha uma professora que era de handebol da escola, e essa professora, dona Tânia, ela vinha montando times, mas assim, era o infantil, era para ter o mirim, o infantil, o juvenil, o aberto. Então ela começou já no infantil, porque o mirim não tinha, que era o cadete. Eram os pequenininhos e não tinha como formar, que ninguém se interessou. Mas a minha sala era bem próximo da quadra e minha cadeira ficava na porta. Então eu mal prestava atenção. Era um olho na aula e um olho na quadra. E aquele esporte tirou minha atenção completamente. Tinha momentos que eu Ganhou esquecia. tua atenção, né? Naquele momento foi, né? Mas eu esqueci um pouquinho a aula e ficava só olhando para a quadra, que o professor começava a chamar minha atenção. A professora Sandra, eu dizia, tô aqui. Aí ficava mal com sentido na quadra. E de tanto eu ver, e aquele esporte me atraiu, que eu aprendi jogada. Eu olhava ela fazendo, chegava em casa, eu ficava fazendo, jogando no muro. E eu tenho um primo que, coitado, ele foi minha cobaia. Então ele era sempre o goleiro e o que eu via lá na quadra, eu fazia em casa. Então eu aprendi desse jeito o handebol. Ele que ensinou a você? Não, ele era minha cobaia mesmo. Eu aprendia olhando. Quando chegava em casa, eu pegava uma bola e mandava ele ficar na barra, no gol. Que no caso a barra era a parede, e eu começava a praticar o que eu via lá fazendo eu mesmo. E jogava a bola nele como fosse um arremesso. E isso foi por muito tempo. Até que então, um dia, essa própria professora me chamou para ser gandula. Porque ela via eu no recreio, todo mundo brincando, e só eu ficava olhando na quadra. E ela disse, você quer ficar pegando a bola? Eu ficava na felicidade, para pegar a bola.
pedi a Deus aquelas meninas errar o gol para poder eu conseguir Tem um momento ali de pegar a bola, né? E antigamente as bolas eram daquelas coloridas de borracha. Sim. Tinha todas as cores, verde, amarela, de pequenininha de borracha. E o pessoal de handebol coloca uma cola na Cola, bola, né? a gente coloca cola porque é uma cola apropriada para a bola. Porque tem H2, H3, que é o tipo da mão, né? Que é H2 já é pro mirim, H3 já é pro infantil. É o tamanho da bola, no É caso. o tamanho da bola. E nesse caso eu fiquei louca com aquele mundo daquelas bolas, daquelas jogadas, daquelas defesas, que justamente uma semana depois faltou 2 pessoas no time. Aí como ela tinha uma reserva e faltava outra, então ela perguntou. Até a reserva faltou. Não, uma das reservas faltou e só ficou a outra. Então eu fiquei sendo a reserva. Ela perguntou se eu queria entrar, porque aí eu ia ser café com leite. Olha. Que café com leite. Ninguém Eu quando é criança gosta de ser audaciosa. café com Não, leite. eu mesmo não quis ser café com leite, não. Quando começou, eu ainda respeitei, né? A ordem dela. Café com leite. Ela disse, você só vai ficar indo e voltando, defendendo a bola. Não deixe ninguém passar. Aí eu, tá certo. Comecei. Depois, quando eu vi que me deram a bola, que eu tava de frente com o gol, meu filho, eu fiz do jeito que eu fazia com meu primo em casa. E foi gol. Olha E aí. ela ficou pasma na hora que ela disse, eu não E qual a entendi. diferença da tua idade para as outras crianças? 4 anos. Tu tinha 11, os outros tinham Tinha 15. 14 para 15. É uma diferença grande, Era. viu? E eu era bem magrinha, assim, era bem ratítica mesmo, não tinha tipão, as meninas já eram mais reformadas. E ela fez, Sandra, vibrou e ao mesmo tempo ficou indignada, né? E disse, você é café com leite. E eu disse, tá certo, desculpe. E voltei de novo e fiquei defendendo. Quando foi no segundo tempo, eu audaciosa. Ah, isso foi no primeiro jogo já? Foi no Isso tudo primeiro jogo, eu Ah, sendo o café com leite, porque eu fui substituir uma pessoa. Pra mim isso já tinha passado uns tempos, né? Foi tudo ali no mesmo dia. No mesmo A minha dia. partida. Aí quando foi no segundo tempo, ela deu uma brigada comigo, né? Eu disse a você que você era café com leite. Eu disse, mas professora, mas eu não estava de frente com o gol, eu sei fazer, deixa eu fazer. Ela disse, não, você não sabe, você não participa da jogada. Eu disse, eu sei, eu ficava olhando e fazia em casa. Aí ela disse, eu vou dar um voto de confiança, você vai ser a ponta, que no tempo era a ala, porque eu sou esquerda e fui a ala direita. Explica pra quem não entende aqui o que é ala. Ala é aqueles que ficam na ponta, é os que correm mais. Tipo volante, Não, o volante se fosse no futebol. se fosse no futebol. Mas o ala é porque ele começa de dentro de fora para dentro. Então, o ala é quem fica nas pontas E aí ele vai pra dentro em direção ao gol do do adversário. adversário. Certo. Então, é os que mais correm. É os que se movimentam mais. Então, ela disse, você vai ser, como você é esquerdo, você vai ser a ala do lado direito. Hoje em dia não é chamado mais de ala, é chamado de meia. De ponta, aliás. Aí eu disse, tá certo. Aí eu disse, mas se der, eu posso fazer? Ela disse, eu vou deixar você fazer. No começo, começaram a fechar a barreira, mas quando abriram, tome um gol de novo. De novo. Menina, ela gritava de um jeito que tu não tinha noção. Foi. Depois, num Quebrando todas as contra-ataque, foi. expectativas. Todas as expectativas. E as meninas esqueceram o que eu era. Só um ajudante ali naquele momento e vibraram comigo, ficaram loucas e me abraçaram. E no final, a gente estava pau a pau, o time da cidade com a gente. Isso aqui em Carpina? Foi em Carpina, foi. E o colégio, todo mundo, aquela torcida danada, que era jogos interclasse. Meu amigo, tu não sabe de nada. Tava pau a pau. A gente fez um pênalti. Isso ainda no mesmo jogo? No segundo tempo, no já no segundo finalzinho. Um pênalti. Eu disse, deixa eu bater, que eu sei. Ela disse, Ousada, né? não, você não sabe. E Eu disse, confiante. eu sei, eu fiz isso em casa, eu treinei em casa. Ela disse, não, Sandra, não vou deixar. Aí eu disse, tá certo. Só que a atleta do time, ela errou o pênalti. Quando o goleiro defendeu, Tu pegou a bola veio de rebote. E eu, pã, gol. Faltava 1 minuto. A gente segurou o time todo na barreira, não deixou nem o time passar. E quem ganhou? Nós. E eu fiz 3 gols. História Tu de dá pra fazer um acredita? filme disso aí. Então, depois disso, no outro dia, a professora passou de sala em sala,
procurando um aluno para fazer um time de handebol mirim, por causa de mim. E aí conseguiram fazer? Conseguiu. Mas tu ficou no mirim ou tu ficou no outro dos Não, maiores? fiquei no mirim porque era a minha idade, Legal. né? Então, assim, ela fez um time, o time só tinha 7 pessoas. A gente não tinha banco, não tinha nada. Ela conseguiu montar um time do mirim com 7, que na verdade eram 6 na linha e 1 no gol. E a gente, se o goleiro se machucasse, ia ficar machucado segurando a bola. Ficava deitado. Era. Se a gente se machucasse, ia ficar jogando, porque a gente dá graças a Deus, porque conseguiu fazer um time mirim. E daí em diante, eu fui ganhando nome, ela foi me levando para jogar em outros lugares. Ela sempre me levava como convidada para outro dessa time. Professora Tânia. Professora Tânia. Hoje em dia, eu acho que ela não reside mais em Limoeiro, mas ela era de lá. Era de Limoeiro, né? Ela era de lá. Mas a escola era em... Não, daqui, o Pio Décimo. Ah, tu estudou no Pio Décimo. Estudei no Pio Décimo, estudei no dispensário, que é o São José hoje em dia, para depois conseguir as bolsas para estudar em colégio melhor. Me fala um pouquinho sobre seu Denis. Denis, papai Smurf. Era assim que ele me chamava, de Smurfette, porque ele dizia que eu era uma inocência de um atleta num corpo de uma mulher. Porque ele fazia a descrição de mim dessa forma. Sim. E até na época eu ficava brincando, eu dizia, eu sou azul, porque Smurfette, né? Azul. Aí ela disse, não, é porque Smurfette é tão fofinha, ela é tão dedicada, que eu vejo em você e sair como um atleta. Ele foi um segundo pai para você. Ele foi. E ele foi. entrou em que momento ali? Quantos anos tu tinha? Aí eu joguei, né? Consegui minhas bolsas de handebol, fiz os meus testes, aí consegui entrar no português. Joguei uma boa temporada no português. Aí Lá no Clube Português em Recife. Clube Português no Recife. Cristiano chegou a ser técnico meu, que Cristiano é técnico da Seleção Brasileira de handebol. Ele, Iberê, Ceguinho, esses foram todos meus técnicos, né? Então aprendi muito com essa galera de peso. E aí eu consegui uma bolsa para o Salesiano do Recife, para fazer licenciatura em Educação Física. E isso mudou a minha vida. Tinha estudado no Salesiano daqui também, como bolsista, que do Pio Décimo eu também ganhei uma bolsa. Passou-se o tempo, mais de 30 anos eu tenho de handebol. Aí veio o período da minha doença. Eu tive câncer. E nesse período desse câncer, faz 10 anos que eu, graças a Deus, tive a cura. E eu conheci Denis. Não era atleta de corrida. Eu tenho 8 anos de corrida. Então eu era atleta de handebol quando eu conheci Denis. E Denis via em mim um atleta de corrida. Você conheceu nesse período que você estava com câncer? Foi. Ele é pai de uma das pessoas que eram do meio de corrida. Sim. E por um acaso, eu peguei uma amizade muito grande por ele. Eu era forte, eu tinha 79 quilos. Era bem diferente. Para uma mulher... Para uma mulher, porque assim, o handebol, ele me exigia não ser velocista. Eu depois comecei a ser meia. E meia era mais pessoas de força. Então, para mim, ficar magrinha... Segurar a bola, era, virar... Né? Entender? Se eu no corpo que eu tava legal. Então, era assim, aquela 79, mas com um corpo bem distribuído. Sim. Vamos dizer assim. E Denis viu em mim um potencial que eu não tinha reparado isso nunca, de correr. Eu disse, mas Denis, eu só sei correr dentro de quadra. Porque na quadra eu corro 30 minutos de um lado, 30 minutos do outro, mas não corro mais do que isso. Não, você dá para correr, veja o que eu estou lhe dizendo. Vou pagar uma corrida. Eu disse, não pague não, porque eu não vou. E ele insistiu. Passou-se dias, acho que chegou a passar um mês. Teve uma corrida em Carpina, de R$20 a corrida. Chega Denis lá. Olhe, lhe escrevi na corrida de Tita. Do marinheiro, perdão, do marinheiro. Você vai. Eu disse, oxe, ele é assim, eu não vou não. Não pode não ser desse jeito não. Ele já chegou botando banca. A filha dele corria, mas ele não insistia que ela fosse atleta. O negócio dele foi comigo. Aí eu disse, vou nada. Ele disse, você vai. Veja que eu estou lhe dizendo, você vai começar a treinar comigo. Menino, o homem tinha 65 anos. Tu acredita que ele rodava
21 quilômetros tranquilo. Caramba. Todo dia Denis corria 15, 20, 17. Era raridade ele fazer 10. É um hábito que quando se cria, né? Um hábito. E alguns chamavam ele de galego, porque ele era bem branquinho. E eu chamava ele Papai Smurf. E outros chamavam pelo nome dele. Ele trabalhava até no Albuquerque Pneu. Então, automaticamente, eu disse pra ele, Denis, eu não vou pra essa corrida. Ele disse, olha, tem uma semana pra gente treinar. Criatura, com 79 quilos, fazer 7 quilômetros, que eu nunca tinha feito na minha vida. E tu estava passando pela parte de período de câncer? Já tinha passado. Já né? tinha passado, graças a Deus. Tinha quantos anos já nessa época? Já tinha 6 anos que eu tinha passado do período de câncer. Então estava recuperado. Mas eu estava em recuperação, né? Ainda assim, querendo ou não, você fica numa recuperação, né? O corpo fica debilitado demais, né? Aí eu disse, Denis, eu vou. Só para fazer teus gostos. Ele disse, você vai sair lá na frente comigo, igual aos atletas de elite. Olha. Eu disse, não. Ele disse, você vai. Ele corria com um lencinho na cabeça. Ele queria que eu corresse com o mesmo lencinho na cabeça. Aí eu disse, Denis, eu não vou fazer isso. Ele disse, você vai colocar. Menino, ele ficava brabo, viu? Era como um treinador mesmo. Aí eu disse, tá certo, eu vou colocar. Me deu o lencinho. Aí eu disse, pronto, eu posso botar o lencinho no braço? Ele disse, bote o lenço no braço. Agora você vai sair do meu lado. Começou, R$20 essa corrida. Chega eu lá no mundo novo, aquele monte de gente. Valia algum prêmio, alguma coisa? Valia. Tinha do primeiro ao terceiro, rapaz. Dinheiro e tudo mais. Olha aí. Foi. Eu disse, Denis, 7 quilômetros, daqui pra onde? Que eu não sei. Ele disse, você não precisa saber, só corra. Só corra. Isso foi no martelando o juízo. Eu disse, e eu tenho que fazer como? Ele disse, sai igual comigo. Se você não aguentar, tente chegar junto de mim toda vez que eu estiver mais distante, que você vai ganhar. Começou a corrida, deu a largada. Menina, Denis saiu. Que dificuldade para eu sair. Menino, mas como eu cansava. Jesus, eu dizia, Jesus. E saiu junto dos elites. Junto, um sol quente de torar. E eu, Denis, ele disse, você não pega água, eu que pego. Eu não pegava água não, para não perder segundos. Ele dizia, ele que pegava. E eu fui com ele. Quando chegou na Rua dos Tamarinos, eu disse, Denis, já tá perto. Não tinha relógio para marcar, não tinha celular para marcar nada. Corrida raiz. Raiz, bota raiz nisso. O sapato não era apropriado, nada. E ele, não fique calada, corra sem falar, para não cansar. Perde fôlego. E eu com ele. Menina, gente, quando deu a volta aonde tinha, eu disse, Denis, falta quanto? Ele disse, daqui a pouco a gente tá chegando. Quando você vê a praça de novo, você se alegre, porque é até o final da praça de novo. Eu disse, meu Deus do céu. Aí comecei a cantar. Comecei a cantar. Na minha mente. Cabeça, tá. Na minha mente. Comecei a cantar as músicas que eu gostava e fiquei para ver se passava. Quando eu cheguei, que eu vi aquela faixa, a menina segurando uma chegada, a faixa é só para quem ganha. Ele olhou para mim e fez, vá com tudo que você ganhou. Eu disse, ai meu Deus, eu ganhei. Ele disse, agora dê sua vida. Menino. Olha, me deu uma força. Tinha gente perto de tu correndo? Tinha, me deu uma força da onde eu não tinha. Não me pergunta. Que quando eu cheguei, que eu passei naquela faixa, que eu rasguei, que eu caí no chão, eu disse, me ajuda. Aí ele veio com 2 águas, eu disse, agora você merece as 2. De uma vez. Foi, jogou em mim. Menino, quando eu perguntei, eu disse, Denis, pelo amor de Deus, papai morreu, eu morri. Por favor, me acorde. Ele disse, você ganhou em 3º lugar. Eita, poxa. Eu disse, 3º, ele disse, 3º. Eu disse, mas tu tem como me levantar para eu pelo menos me sentar? A primeira e a segunda lá, feliz da vida, né? Já era de se esperar. Eu me sentei no meio-fio, fiquei lá mais de 20 minutos. Todo mundo dói pé, né? Quando tá correndo. Eu não faço ideia de como é essa sensação de Meu correr amigo, até... você não sabe o que é que doía em mim. O contrário, nada a ver as nádegas. O glúteo, as nádegas. Mas não as nádegas, minha filha. E a perna nada? Nada. Por quê? Porque eu tinha os quadris grandes demais. Quando eu passava nos meus fios, o negócio fazia patá. Era um peso a mais. Tu entendesse? Foi mais do movimento. Era mais do movimento, era um peso a mais. Meu Deus do céu. Eu disse, isso não é pra mim. Eu tava com a lombar que não aguentava. Eu disse, Denis,
isso não é pra mim. Primeira e última, tu pensou, eu disse, né? como é a primeira corrida, tu me coloca 7 quilômetros, nunca treinei. É quanto tempo de corrida? 7 quilômetros? Eu fiz em 35 minutos. Caramba, o primeiro, lembra? Foi Não. perto, eles estavam perto, eles já tinham, era de elite, né? Não, o primeiro eu acho que deve ter feito em 30, 29, Muito 30. perto dela. Foi! Eu não acreditei não. E quando eu cheguei, que disseram, tu chegou quase perto da segunda. Caramba. Aí ele endoidou. Depois E disso... ele chegou em que lugar? Quarto? Não, ele chegou do meu lado, porque quando ele passou, ele disse, vai atrás de mim agora, porque agora você dá a sua vida. Sim. Pronto, porque era o tiro, que eu não sabia nem que tinha Que dado legal, tiro. né? Se todo mundo tivesse pessoas assim pra incentivar na vida, né? Então, eu disse, Denis, por que tu mandasse eu correr mais já no finalzinho? Ele disse, porque é o da morte, é o chamado tiro. Quando você chega, que tem 100 metros, você tem que dar a sua vida e a extra. Eu disse, Ave Maria, isso não dá pra mim não. Aí pronto, resumindo, subi o pódio, ganhei o dinheirinho, né? Olha. Ganhei o troféu primeiro, fiquei feliz da vida. Ele que veio me dar o troféu, porque eu disse, meu treinador, olha aí. ele ficou muito doido. Uma semana de treino. Foi, que eu chamei ele de treinador. Aí quando o povo perguntava, Denis, está treinando ela? Ele dizia, é minha arma secreta. E isso ele foi pagando corrida pra mim. E eu fui me destacando. Aí, com 2 semanas, eu disse, Denis, eu não quero mais treinar assim, não. Eu tô sentindo muita dor na lombar, eu vou começar a diminuir. Já comecei a ver outras estratégias. Pra perder peso. Pra perder peso. Aí, na academia, eu fazia dança, musculação, tudo no mesmo dia. E ainda corria, pra perder. Aí fui perdendo. Cheguei a perder, em 18 dias, 6 quilos. Pô. Aí já deu outra melhorada. Aí eu saía com ele. Ele dizia assim, vamos hoje treinar de tarde, quando eu largar do trabalho. 4 horas da tarde, você fica na primeira praça me esperando. Eu disse, tá certo. Quando eu dava 3h50, eu chegava lá. Ele chegava, bora, já arrumado. Já vinha correndo do trabalho. Vamos, qual é o percurso? Não sei. A gente vai decidindo no caminho. Porque senão você vai ficar com isso na cabeça e vai dar errado. Eu ia correndo com ele. Ele disse, não pare para beber água, nada. Eu que tô com a água. Era assim. E ele dizia, ergo a perna, faça isso, ajeita a coluna. Ia dizendo isso para eu ir fazendo no caminho. A técnica, né? Era também, a né? técnica. E ele não tinha técnica, era a raiz. A técnica dele era a raiz. Aí eu disse, papai Smurf, tá bom, a gente já fez quantos quilômetros? Ele disse, esqueça os quilômetros, ele fazia na cabeça. Porque de tanto ele treinar, ele já sabia quanto é que dava de tal lugar para tal lugar. E eu não sabia de nada, então tinha que ir por ele. Teve um dia, meu filho, que a gente rodou tanto, que deu 21 quilômetros. 21, eu passei 3 dias sem me levantar. E ele no outro dia ainda ligou para mim, tu estás bem? Eu disse, como? Ninguém tá bem numa coisa dessa, tu me matasse. Ele disse, era 21 quilômetros, menina, isso a gente faz tão fácil. Como foi que iniciou essa tua história aí lá na Petri Bull Running? Como é que começa essa tua história lá na... Eu tenho 8 anos de corrida. Começou com funcionários, né? Eu tenho 8 anos de corrida, né? 5 anos foi independente. Certo. Aí peguei gosto com as coisas. Papai Smurf deixou de me treinar, porque ele disse que não aguentava mais o meu pique, porque eu já corria muito melhor. E comecei a me destacar em tudo que era lugar. E corria independente, era o noivo que me ajudava, que ele tem um site, ele pagava minhas inscrições, às vezes ele ganhava cortesia e a gente foi passando assim. Aí entrei em grupos de corrida daqui da cidade, que teve um grupo de corrida que foi legal, que justamente um professor, ele via em mim potencial também, ele acreditava que na época Guilherme, ele era um professor que ele montou uma equipe chamada, equipe de pessoas para correr, para tirar do sedentarismo, os Hornets. E eu entrei e eu representava eles, porque a única que corria mais era eu. Então, para onde a gente ia de corrida, eu vestia a camiseta com o nome da equipe e corria. E ele, aos pouquinhos, ia pagando uma corrida ali, uma corrida aqui. E eu comecei a conhecer muita gente e me destacar em tudo que era lugar. Então, todo mundo começou a conhecer Sandra Nunes. E dentro de Carpina, fiquei conhecida demais. Aí eu tenho uns meninos aqui que correm, que são pessoas raízes, que correm há muitos anos, pessoas que são bem maduras. E tem uns que também fazia prática assim, de projetos. Sim. E essas pessoas, teve um dia que eu fui correr a corrida da usina. E justamente tinha tido a 2ª edição da usina.
Aí eu fui correr essa corrida. Que já é o Petit Bull Run. Que foi a corrida Para quem não, que fizeram. explica um pouquinho como tu faz parte, o que é o Petit Bull Running, pro pessoal de casa. É uma equipe de corrida, onde assim, as pessoas elas fazem. As meninas, quando montaram, era para os funcionários da usina. Da usina Petit Bull. Da usina Petit Bull, para eles deixarem de ser sedentários, né? Porque a gente sabe que é um trabalho, às vezes, quem trabalha muito sentado, aí fica com muita preguiça, não quer mais fazer, né? Se acomoda. Então, elas quiseram fazer isso, o grupo da comissão, que é só mulheres, quiseram fazer isso, trazer isso para a prática do esporte. Fazer com que as pessoas tivessem gosto para poder correr, caminhar. E começaram a montar lá na Rua dos Tamarinos. Um levava uma coisa para comer, outro levava a fazer outro lanche, outro levava um pão, um suco e uma fruta. E montava uma mesa bem bonita e eles ficavam dando volta ali na Rua dos Tamarinos. Tanto os funcionários, como os filhos dos funcionários que também iam. E isso eles tiveram a ideia lá de fazer uma corrida. A primeira corrida deles não teve troféu nem nada, só foi medalha. E foi ao pôr do sol. Porque na usina Trapuá, né, que sai, virou tradição, e eles gostavam porque ficavam as imagens bonitas de foto. Fica bonita, já vi. E doutora Daniela, ela na época também, como ela ama o esporte de corrida, ela queria fazer para as pessoas se movimentarem mais. Eles, se eu não me engano, fizeram esse treinão, não chegou a 100 pessoas não. Tanto como alguém, assim, as pessoas de fora que levou o funcionário, levou um amigo, levou o filho e teve funcionário. Aí foi a primeira edição. Aí a segunda foi a que eu participei. Na segunda tu já tinha ido. Aí essa daí eu participei. Eu entrei como anonimato também. Eu era uma atleta de Carpina que me inscrevi para ir para essa corrida. E ela já foi com uma proporção maior, já teve uma propaganda maior, começaram a fazer camisa. Aí o negócio foi crescendo, outros funcionários começaram a querer participar. Um atleta de lá da usina, que também começou a se destacar no masculino, que também é atleta que trabalha lá. Então todo mundo começou a gostar daquela prática e faziam aquilo rotina de mês em mês, uma vez no mês se reunia todo mundo, ia para uma granja. Já tiveram que fazer encontros numa granja, no clube lá da usina. E cada vez foi aumentando. Aí ela fez a segunda edição da corrida. Essa segunda edição eu fui, me inscrevi, era 5 e 10 para correr feminino e masculino. E eu fui para os 10, para correr os 10 quilômetros. E uma semana antes eu não estava sem tempo nenhum de treinar. E eu fiquei treinando na Rua dos Tamarinos, tarde da noite, quando eu vinha do trabalho. 10 horas, cheguei até ir treinar de 11 horas. E um desses dias, porque eu queria ganhar essa corrida, porque disseram que essa corrida era muito boa, teve a primeira, eu não participei, e essa segunda eu queria participar. E eu fui, passei por preconceito. Um carro apareceu com uns homens dentro e começaram a me xingar, eu correndo na Rua dos Tamarinos, começaram a me xingar e colocar o carro por cima de mim. E me chamando de negra, que não tinha o que fazer, que não era lugar de eu estar ali, que era lugar de mulher estar dentro de casa, lavando roupa uma hora daquela, lavando prato, que se fosse para me ver ali, ia botar o carro por cima de mim. E eu correndo, com medo, dando volta na Rua dos Tamarinos, e eles me acompanhando. Eles perseguiram? Me perseguiram. Chegaram ao fato de um dos vigilantes da Rua dos Tamarinos perceber que aquele carro estava com os homens, acho que eles estavam embriagados pela forma que eles falavam. Eles me insultavam, me chamavam de negrinha, me chamavam de o que você imagina. E mandava eu ir para casa, que correr, aquilo dali era desocupado, a gente desocupada. A embriaguez só fez eles soltarem o que eles já pensavam. Era. Né? E isso teve uma hora que eles botaram o carro para cima mesmo, que eu pulei para cima da calçada, foi quando eu caí e o vigilante gritou. Que ele viu que realmente eles iam passar por cima de mim. E quando ele gritou, o carro foi embora. A gente conseguiu pegar a placa do carro. Quando a gente foi ver, o carro estava sendo locado, já tinha sido locado por 3 pessoas no mesmo dia. Eita. Aí ficou difícil, a gente pegou as câmeras, eu prestei um boletim de ocorrência. E eu fui para essa corrida determinada. Eu disse assim, eu vou fazer uma homenagem na corrida para todas as mulheres que sofrem preconceito e por serem negras também. E por praticar algum esporte que não seja do agrado das pessoas. Porque a gente tem que fazer o que a gente gosta, não é o agrado de ninguém. Então, nesse dia, eu fui determinada para ganhar a corrida. E eu ganhei a corrida. Ganhei a corrida, o primeiro lugar.
Parabéns. Eu cheguei, que nunca parecia que eu tinha corrido. A força de vontade foi tão grande naquele dia. Era como se estivesse lavando minha alma. Né? Foi. Aí eu podei meu depoimento na hora de eu pegar a premiação. E a doutora Daniela foi a que me premiou. E eu peguei, pedi o microfone, pedi um minutinho para falar no microfone. E eu dei o meu depoimento, porque foi que eu corri com tanta dedicação aquela corrida. O que foi que aconteceu por trás dali, daquele pódio. E todo mundo se emocionou, choraram. As mulheres sentiram muito, as pessoas, os homens vieram me parabenizar e dizer que foi muita determinação minha de eu não ter desistido. E isso, com 3 semanas depois, eu vi que entrou uns atletas na usina, na Petribu. Eu fui, gente, eu vou falar para entrar os meninos daqui. Não pensei em mim em nenhum momento. Quais meninos? Entrou uns meninos de fora, de outra cidade. E eu queria que entrasse... O do teu grupo? Não, já não era do grupo. Eu tinha me afastado do grupo. Mas tinha uns atletas aqui da cidade que eles correm muito bem. E eu fui pedir por eles. Como eu sempre briguei aqui dentro de Carpina, pelo esporte, eu sempre fui batalhar pelo esporte para ter premiação, para olhar a prata da casa, que tem gente aqui que é bom, que precisa de uma oportunidade. Aí eu fui lá na usina. Primeiro eu falei com Simone. E disse, Simone, eu queria uma reunião com a sua chefe. Queria falar com ela. É o quê? Eu disse, olha, de antemão, queria perguntar como é que faz para entrar nesse grupo. Não é para mim, não. Eu tenho pessoas boas que podem entrar também, homens que podem agregar, que são daqui. Ela disse, olha, a gente está colocando, tem 2 pessoas que a gente colocou, de imediato é só pessoas funcionários. O projeto que a gente fez praticamente foi para movimentar os funcionários, mas tomou uma proporção tão grande. Aí temos um atleta daqui, na verdade tinha 2, porque tinha outro também que era da usina. E 2 que a gente chamou, que são atletas de elite também. Aí eu disse, tá certo, mas eu posso falar com ela? Ele disse, pode. Aí eu fui. Cheguei lá e disse, mas rapaz, olha, veja dessa forma, tem gente aqui que é tão boa também. Como é que faz para os meninos fazer um teste, alguma coisa dessa forma? Aí ela olhou para mim, ela disse, rapaz, a gente está precisando de uma mulher. Aí eu disse, foi a senhora que me entregou o prêmio. Ela disse, você fez a minha corrida? Eu disse, fiz. Eu fui a primeira que ganhou, aquela que deu depoimento. Ela olhou para mim e fez, é você? Eu disse, sou eu. Ela disse, você se interessava de fazer parte da nossa equipe, não? E você representou, eu estava atrás de uma mulher, faz tempo. E eu vi que você tem determinação. Aí eu disse, rapaz, eu tenho um treinador que é de São Paulo, eu represento a assessoria dele que é do Recife, a CZN, mas e a gente pode conversar? Eu faço o maior gosto de representar as mulheres daqui. Aí ela disse, então vamos conversar. E eu fui para a sala com ela, a gente conversou, acertamos tudo, alinhamos tudo. Eu disse, agora a partir de hoje eu sou da Petribu, então faz 3 anos que eu sou da casa. Da casa. E hoje você é professora, né, da escola. Sou, rapaz. Qual é o nome da escola mesmo, da usina? Josefa Petribu. Josefa Petribu. Você é professora lá de Educação Física? De Educação Física, ô criatura, aqueles meus anjinhos, que tu já teve a oportunidade. Estive lá. Né, de chegar lá na escola, só não visse ainda meus anjinhos, para tu não. ver eles correndo, eles fazendo o atletismo com tanto amor, jogando, coisa que eles não tinham. E eles pediam demais a Educação Física. E o meu sonho era dar aula aos meninos de escola. E eu cheguei a um ponto de dar aula, mas eu fiquei tão triste. Eu passei 12 anos sendo professora de escola, mas eu fiquei tão triste que a gente não podia fazer muita coisa. Eu tinha tanto sonho. E quando eu cheguei lá, me deram carta branca para eu realizar minhas coisas. E com 1 mês, eu fiz um campeonato de 1 semana do dia da criança. Então, assim, que legal. Foi coisa que eles nunca tiveram, de medalha. De campeonato mesmo, de turma contra turma. Eles te fornecem uma estrutura para tu poder trabalhar. Fornece. A gente fez lá no clube, 1 semana todinha de campeonato, com medalha. Os meninos, se você visse os olhinhos dele com sua primeira medalha, é tão bonito. Eles saber que foi o suor deles, que eles lutaram por aquilo ali. E esse ano vai ser melhor ainda, porque esse ano eu tenho meninos que são autistas, que eu estou trabalhando. O atletismo em si mesmo, o peso do atletismo. A corrida de 50 e de 100 metros. E eu tô doida, eu tô dizendo a ela. É assim que a gente descobre os novos talentos, né? Com certeza.
certeza. E eu descobri muito. Esse ano a gente teve as Olimpíadas, né? E a gente vê talentos que vieram assim, lá de baixo, você nem imagina. Então, cada história linda de projeto, de pessoas que veio de projeto, pessoas que eram desacreditadas, que só precisou de uma mão para estender e para ver o talento. Como o Denis viu o meu, né? Porque se não fosse ele, eu não estava correndo, porque eu jamais ia saber que eu tinha dom para correr. E hoje em dia eu vejo aqueles meus alunos. Eu tenho um aluno que eu estou fazendo de tudo para ele abrir a corrida da Petribol. Porque ele. Qual a faixa etária dos seus alunos? Eu ensino do primeiro ano ao sexto. Entendeu? Eu tenho de faixa todos. etária Aí, eu tô com um campeonato de handebol que eu vou levar agora em novembro para o Recife. Para competir com outros times de Matamoros, que é o Queimado, que está voltando novamente o Queimado hoje em dia. Ele está em alta e estão levantando. Eu já vi nos vídeos do pessoal, mais na periferia, né? É tão legal essa brincadeira. Com certeza, e ninguém conhecia mais. Porque você sabe que a criançada de hoje em dia é Ela é totalmente queimado diferente. no meu tempo. É queimado. Queimado, né? É queimado, Matamoros. Então, assim, está sendo levantado de novo o esporte. E eu trouxe para a escola. E os meninos não sabiam o que era isso. E hoje eles... Engraçado, eles não sabem. Não. E hoje eles jogam queimado lá na escola. Eles sabem o que é queimado hoje em dia, porque eu ensinei. Eu estou ensinando as regras, tudo, porque tem tudo regra agora. Porque antigamente era só a gente matar e acabou. Não tinha muita regra, não. Hoje em dia é diferente. Para o campeonato é diferente. Então, assim, eu tenho alunos para atletismo, eu tenho alunos de 50, de 100 metros. Eu tenho alunos que já estão começando a correr com a mãe, em grupos de corrida em Lagoa de Itaenga. Eu tenho alunos que estão fazendo escolinha de futebol, porque aprendendo comigo a base. E tem os alunos que estão fazendo agora, como é que se diz? Queimado. Então, assim, eu estou mesclando de tudo que é esporte, porque eu estou pegando dali os talentos que estão escondidos. E chegar uma mãe para mim e dizer assim, Sandra, várias mães chegaram, mas essa quando chegou para mim fez, o meu filho diminuiu o remédio dele. No caso dos autistas, né? Ele não está tomando, Sandra. Caramba. Eu olhei para ela e disse, não mãe, ela disse, eu só tenho que lhe agradecer. A senhora foi um anjo na vida deles. Os benefícios que o esporte traz, né? Rapaz, vão muito além ali do esforço físico. Muito além, né? Ninguém tem noção. O esporte, ele realmente salva, minha gente. Ele salva de todas as formas. Ele salva a gente de uma forma que tira da depressão, tira de uma doença pior, de um casamento, de um noivado, de um namoro que não deu certo, de uma vida sedentária. O esporte, ele transforma a vida tanto a mente como no corpo, né? Como no corpo. É uma junção. Estão tirando notas melhores, porque as mães dizem, se não tiver notas boas, não faz educação física. E meu dia só é 2 dias na escola. É na quinta e na sexta. Pronto. Segunda, terça e quarta é os dias que eles têm para fazer tudo que é para tirar nota boa, viu? Porque senão comigo eu digo a eles. O exercício ajuda também as sinapses do cérebro, né? E eu digo a eles, se não tiver uma boa nota com as outras matérias, comigo também vai ser reprovado. Porque a educação física reprova. Não é só a tia botar vocês para fazer uma atividade. Não, a gente tem que ver comportamento, a gente tem que ver como é o seu desenvolvimento na outra turma, com as outras matérias, o seu desenvolvimento em casa, como pessoa, e trazendo para a escola como cidadão. Isso tudo é um contexto, eu conto o ponto de tudo. Tia, a senhora pede demais. E a alimentação? Assim, como é a alimentação? A alimentação deles é organizada. Organizada. Porque tem muitas que estavam fora do padrão e começaram a ficar preocupadas com isso, porque cansavam demais, principalmente no queimado, porque eram as maiores. Sim. E já entraram até em academia. Tu acredita? Olha aí. Com 15 anos já estão entrando na academia. Aí eu disse, olha, veja só, está entrando na academia, mas não é para ficar surtando porque está na academia, querendo fazer essas coisas que você vê na TV, que não é desse jeito não, tem que seguir direitinho. A gente vai só para academia para fortalecer, para tentar pegar um cardio melhor, para a gente desenvolver no esporte. Mas eu estou tão feliz, estão tendo todo o apoio Belíssimo deles. Trabalho. E eu estou tendo o apoio deles. O que eu peço, eles dizem assim, tá certo, Sandra, vamos fazer. A diretora da escola é uma benção. A gente trabalha, olha, quando se trabalha fazendo e amando o que gosta, o que pratica, as coisas vão para bem mais além. A diretora, ela ama o que ela faz. Eu amo o esporte. Então é uma junção que uma puxa de lá, outra puxa de cá e a gente faz a casa andar. Então assim, eu só tenho que agradecer a oportunidade que me deram.
ser hoje funcionária da Petribu, eu pretendo ficar velhinha ali, dando aula, mesmo eles dizendo, a senhora ainda aguenta correr, tia? Achar novos talentos. Você tá Achar jovem. novos Tem que dizer, não, eu talentos. tô jovem. E eles fizeram uma coisa o ano passado, que foi uma coisa que você não tem noção. O 5º ano, eles se movimentaram sem eu saber. Vieram para a corrida com cartazes, Que com massa. torcida organizada para torcer por mim. O locutor dizia, a única atleta de torcida organizada é Sandra. Olha, vieram com as professoras, com a diretora, com tudo. Tudo sem eu saber. Quando eu cheguei, teve aquele impacto. Tudo com a fardinha da Petribu, com aqueles cartazes que eles fabricaram, que eles fizeram, com tanto carinho, para me ver correndo. Quando eles viram que eu ganhei a corrida, menino, era tanta felicidade. Tia, teve um que disse para mim, não quero mais ser jogo de futebol, agora eu quero ser um corredor, porque eu acho que é melhor. Virou uma inspiração. Virou uma inspiração. A gente falou dos benefícios aí que traz para a mente, para o corpo, mas para a sociedade, quais benefícios que tu enxerga assim, os esportes, né, a atividade física dentro de uma sociedade como um todo? Olha, quando a gente fala de esporte, eu sempre digo que ele resgata a alma, né, para a sociedade principalmente. Tantas famílias têm aí filhos que estão passando por dificuldade, entrando no meio das drogas, no meio dessa vida que a gente sabe que é uma vida que vai e não tem volta. Então, assim, muitas famílias ficam desesperadas, sofrem com aquilo. O esporte na sociedade, ele é um passaporte para a recuperação. Eu vejo dessa forma. Eu vejo que se todo mundo começasse a enxergar que o esporte, ele realmente é um divisor de águas, ele é aquele que resgata realmente as almas. Aquelas crianças que estão naquela vida desfavorecida e a sociedade só tem a lucrar. Eu luto demais pelo esporte. Eu nasci para o esporte, na verdade. O esporte, eu digo que meu DNA tem um nome, esporte. E eu tenho muita fé que um dia todo mundo vai enxergar o esporte como ele deve ser enxergado. A sociedade vai dar mais valor a cada um que pratica uma qualidade de vida, um tipo de exercício diferente. Porque a gente vê o preconceito, a gente vê que dentro de casa, a gente quando começa já tem um preconceito. Muitas vezes ninguém aceita que você está fazendo aquele esporte, mas não sabe ele que você está fazendo aquilo que é para você se livrar de alguma coisa. Então, quando a gente começar, a sociedade começar a aceitar que o esporte, ele é realmente um salvador de muitas coisas, a gente vai começar a ter menos problema, menos alunos, menos filhos problemáticos, menos filhos entrando nas drogas, menos filhos saindo do alcoolismo, fazendo prática de coisa errada. Eu acho que o esporte para a sociedade, ele é um divisor de águas mesmo, ele salva muita coisa. O esporte traz saúde, né? Em uma sociedade mais saudável, ela dá menos gasto até para o setor de saúde mesmo. Dá, porque assim, você tira pela pandemia, né? A pandemia foi o caos, ao mesmo tempo foi o divisor de mostrar as coisas para as pessoas. Muita gente nem se levantava. Tinha gente que não sabia nem o que era, levantar e sentar. E isso é uma prática de um exercício. Isso. Tu está movimentando o teu corpo. Quando o médico começou a dizer, pratique esporte, foi que as pessoas começaram a cair em si. Que tinha que fazer alguma coisa, porque aquilo ia fortalecer o seu corpo para aquela doença não chegar tão forte. Exatamente. Então, assim, teve que passar por perdas para alguém chegar e dizer, precisa fazer, para as pessoas terem consciência que o esporte, ele era 50% da tua defesa contra aquela doença. E eu queria saber a tua opinião sobre os esportes eletrônicos. Porque a gente, quando fala em esporte, muita gente está aqui mais falando de esporte e atividade física, né? Mas tu enxerga que o esporte e-games, né, que falam, né? Jogos. Tu vê isso como um esporte também? Xadrez, que já também coloca como esporte? Eu vejo o xadrez. O xadrez, ele é um esporte que mexe com a mente. Ele é um esporte que ele busca você raciocinar. Ele vai tirar de você até o último pensamento que você pode ter ali, uma estratégia. Então, assim, ele está lhe estimulando a você pensar, a você fazer estratégia, a você buscar
se movimentar de uma forma que é criando possibilidade de defesa ali naquele xadrez. Então o xadrez, você sabe que o xadrez é um dos esportes mais que mexe com a inteligência de uma pessoa, né? Com a capacidade dela, porque assim, ela tem que criar em poucos minutos uma estratégia para sair daquilo ali. Porque é montado um tabuleiro. Um tabuleiro ele tem a dama, o rei, tem um cavalo, tem todos os elementos que o tabuleiro precisa para você ganhar aquela partida. Então, você tem que ser rápido, é um raciocínio lógico. Está sendo uma disputa também, uma né? disputa, você está lutando, você está raciocinando, você vai pensar duas vezes como é que você vai fazer. Então, é um jogo que mexe com a mente. E já os jogos eletrônicos, né? Que a gente tem League of Legends, tem Free Fire, campeonatos já assim, né? Porque existe uma certa... duas visões diferentes de mundo, assim. Mas você é uma pessoa que vive dos esportes, especificamente o esporte da corrida, né? Do handball. Como é que tu vê esse movimento dos esportes online, né? Que são um pouco mais sedentários, né? Eles não mexem com o corpo, né? Mas ali mexe mais com a mente. Eu vejo dessa forma, assim. Ele é mais parado. Ele é uma faca de dois gumes. Ele não tem a movimentação de você estar se movimentando, ele não tem a prática de você estar se movimentando. Mas automaticamente ele também tem a prática de fazer você trabalhar a mente. A mente, né? Principalmente a mente. Porque também um jogo que é eletrônico, ele também não é fácil. Não, é bem difícil. Ele é mais difícil, se torna mais difícil do que o de xadrez pelo simples fato. Porque você vai utilizar a sua rapidez e o seu pensamento. Você tem que ser ágil na mão e você tem que pensar rápido. No xadrez não, você não pode ser tão rápido na mão, mas você também vai ser rápido no pensamento. Mas na mão nem tanto, porque não é uma coisa rápida. É uma coisa que é mais de pensar, de fazer estratégia. Já no jogo eletrônico não, você tem que ser rápido nos dois. Então um não anula o outro, né, na sua visão? Um anula o outro. Né? Mas o esporte da atividade física, eu acho que ele realmente, hoje em dia, ele está sendo mais necessário mesmo. Mais necessário. Porque as pessoas, as crianças, né, a nova geração está cada vez mais sedentária, né? Demais. E como você bem falou, na pandemia a gente viu o peso do que é o sedentarismo, né? O sedentarismo acaba com o corpo da gente. Eu tenho pessoas que, como eu trabalhava em academia, aí quando fechou, eu passei 5 anos trabalhando na academia, quando fechou foi aquele caos, né? Eu cheguei a ver, pessoas chegavam junto de mim e diziam: Sandra, comecei a caminhar na rua de casa porque o médico disse que eu tinha que fazer isso. Tomar banho de sol e caminhar na rua de casa. Eu disse: meu Deus, era coisa que poderia ter feito sem ter uma pandemia. Precisou disso aí para as pessoas acordarem. E hoje em dia essas pessoas estão correndo, estão na musculação, estão indo para aula de dança. Então, veja só, teve que ter um choque de realidade para poder a ficha cair e ver que esporte não é só você, como é que se diz, modelar o seu corpo. O esporte hoje em dia é uma necessidade, porque ele é um movimento que tu tem que trazer para a tua vida pessoal para te livrar de muitas coisas lá na frente. Educa o corpo fisicamente e educa a mente A também. mente, porque você vê muita gente nova hoje em dia, que era sedentário, tendo um infarto, tendo obesidade, grau 3, sem necessidade. Porque a gente vê que não faz nada, não quer praticar, porque acha que logo cirurgia é que vai resolver. E quando passa logo para a cirurgia e nem tenta fazer da outra forma, que é com esporte, caminhando, indo para uma academia, procurando um profissional, não quer. Prefere logo ir logo para a cirurgia, porque acha que é o lado mais forte, que é rápido, mas se engana, porque quando sair da cirurgia vai ter que fazer atividade física. De todo jeito vai voltar para uma atividade física. E o esporte, ele ali, principalmente para as crianças, eu acho que é muito importante por conta de criar a disciplina, mostrar para a criança o que é a disciplina, de ela entender que aquilo ali tem a regra e para você alcançar determinado objetivo você tem que seguir esses passos. Então acho que é extremamente importante para toda a escola ter... Infelizmente a gente vê muitas escolas públicas que não têm lugar, espaço para a criança sequer correr, né? Imagina uma quadra de futebol, né? Então devia ser uma exigência, né, do poder público para
ser obrigatório uma escola ter um lugar para a criança praticar esporte. Porque ali ela aprende disciplina, ali ela aprende o que é regras, é ali que ela vai criar aquela base inicial para seguir o resto da vida, né? Tu tocasse num ponto importantíssimo, acho que você estava realmente na minha mente. Porque é um projeto que eu tenho. Tudo que você falou aí. É mesmo? É um projeto que eu tenho. Quem me conhece sabe que é um projeto que eu tenho de ver, porque eu fui de baixo, eu vim de escola com disciplina, que tinha que aprender a fazer a educação física, era uma educação física que você tinha que ter notas boas com as outras turmas, nas outras matérias, você tinha que ser um aluno educado, um aluno exemplar. Então, assim, quando eu comecei a ter bolsa, era a mesma coisa, tinha que me destacar para não perder a bolsa e não deixar, deixar de jogar. Então, assim, eu até hoje sou disciplinada. Até hoje. Na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Porque eu aprendi lá atrás na escola. Então a base minha foi forte, foi lá atrás. E você tocou numa coisa que eu vivo batendo direto na tecla. As escolas esqueceram o que é educação física. As escolas não têm mais educação física. Infelizmente o professor ele chega e ele diz assim, 30 minutos, toma a bola, vamos jogar aí na quadra. Não é Esquece assim. de ensinar o que Esquece da base, do começo, do plantar aquela sementinha para ela crescer e depois ela dar frutos bons já para outros. O que eu aprendi, eu estou passando para outros. Então é isso o semear da gente. É a gente aprender para passar para outro, para outro, para outro. E assim vai. Então assim, se eu chego, dou uma bola, toma aí a bola. O menino aprendeu o quê? Nada. Não aprendeu a disciplina. Nada, não nada, aprendeu nada. A questão da Não saúde. tem respeito, não tem educação em relação a ver a individualidade dele, do amigo, do colega que está jogando, o grupo. Nada, não tem, porque não começou da base. Então, as escolas tinham por obrigação, ter realmente a educação física implantada como deveria ser, dentro da cadeira escolar. E ser como era antigamente. Hoje em dia, a educação física não é você chegar e jogar uma bola e dizer assim, o menino, vai lá, faz a tua vida aí. Não é dessa forma. Então, assim, se todo mundo tivesse... Desculpa interromper, até essa dificuldade da nova geração que eu vejo de comunicação que eles têm em ser mais introspectivo, acho que o esporte ajuda até nisso, nessa questão de em grupo, né? Você conseguir socializar ali em grupo e saber como um todo ali no jogo de handball, são seis no campo. Saber os 6 se movimentarem em conjunto. E que um precisa do outro. Um precisa do outro. Que a corrida é diferente, a corrida você é sozinha. Mas no handebol, no futebol, você precisa do outro. Então, trabalhar tá todo mundo pensando isso junto ali, como funciona ali, tá todo mundo fluindo ali junto. Tem que ter, não tem. E essa capacidade de você aprender isso, você leva para a vida também, né? A vida, porque vai trabalhar numa empresa onde tem várias pessoas, tu não está trabalhando só, mas tu precisa daquelas pessoas para te ajudar, uma ideia de um jeito de outro. E isso você faz na vida pessoal, faz na vida profissional e faz na vida de atleta, do que seguir na vida. Então, assim, precisa dessa base. Essa base é importantíssima. Essa base é importante até para casa, até para a família, porque ela também se agrega a isso. Eu me lembro que quando minha mãe ia para minhas reuniões, ela ia logo e perguntava à professora da educação física, Sandra, tá como? Ela dizia, tá excelente, não tenho o que falar de Sandra não. Pronto, aí minha mãe dizia, já sei que nas outras matérias ela tá boa, porque ela não quer perder isso aqui. Entendeu? Então, assim, é um trabalho grande e a gente tem que pegar a atenção das crianças hoje em dia pelo que ela gosta. A gente não pode chegar numa sala e é isso. Não, porque eles não querem isso mais. Eles querem coisas novas, eles querem aprender de outra forma. Não da forma que é arcaico, aquele lá de trás. Quanto mais novidade para pegar a atenção dele, melhor. Porque hoje em dia as crianças querem só saber de TikTok, gente. De celular, né? Ficar o dia todo no celular. É uma dificuldade enorme para os pais. Tem menino que faz coisa que eu não sei nem fazer no celular. Então, assim... Porque eles estão presos àquilo ali, eles não têm nada para tirar a atenção deles dali. Se tivesse, eles não iam estar tão ligados no celular, no TikTok, na musiquinha. Muitas vezes os pais têm culpa, né? Porque Tem às vezes culpa, quer se livrar ali da bagunça da criança. Toma aí o celular. E isso tá rotineiro. As mães, os meninos com 3 anos... Já tá com o celular. Já tá com o celular. A mãe diz assim, não, porque ele fica quieto.
Ficar quieto, mas vai crescer uma criança introspectiva. É uma criança sem expectativa nenhuma. A vida dele vai ser resumida naquele celular. Se tirou aquele celular dele, morreu o mundo. Então não pode. Criança tem que ser criança, adulto tem que ser adulto, e assim vai. Com certeza. Não pode. Com certeza. Esse problema das crianças no celular, dos vícios, né? Que a gente está vendo no mundo todo, é algo que a gente já vê o reflexo hoje de crianças que cresceram, hoje já estão jovens adultos, né, na faixa dos 20 anos, que já tiveram depressão, já tiveram ansiedade, não conseguem socializar, né? E a gente tem que tentar resolver essa situação para as próximas gerações também não E virem a dessa gente forma. vê que a ansiedade é a doença do século, né? É a doença do século. Eu vejo ela tem muita ligação hoje com essa coisa do vício na internet, do celular, né? Essa questão de você estar o tempo todo ali buscando se reafirmar no celular. É porque assim, chega um momento que a própria mãe, ela chega a ter a responsabilidade de mãe. Para ela ser mãe é só na hora que ela acha que vem pra cá, filho, senta aqui. Mas não é assim. A gente tem que ser mãe quando acorda, o dia todo. O dia todo, você se dispor, dar a sua vida para a vida daquele Infelizmente. ser. Tem que ser dessa forma. Infelizmente também, né? Você tem que, quando for ter filho, tem que saber que a criança depende completamente Tem que de saber, você. porque assim, você também foi criança. Sua mãe deixou de fazer muita coisa para ficar com você. E da educação que você tem hoje. Tenho certeza que você, para chegar onde você chegou hoje, sua mãe fez a base firme. Com certeza. Senão você não ia saber nem escolher a profissão. A gente vê muito hoje em dia isso no jovem, né? Não sei. Vai fazer faculdade de quê? Tô decidindo. Aí faz o primeiro, o segundo, o terceiro período. Quando tá no terceiro período, quero mais não. Oxe, terceiro período tu ainda não sabe. Não, quero outra. Aí a mãe, bota em outro. Segundo período, Franco, quero fazer um curso técnico, que é melhor. E assim o tempo vai passando. E não chega num denominador. Eu acho que na nossa época, você é muito novinho ainda. Ah, eu tenho 34. Eu tenho 47. Então, olha, as idades aí não tá, tá meio, eu ainda tô mais na frente. Então, assim, não tinha muita opção de escolher. Eu não tive. A gente que não tinha uma certa condições financeiras, ou era professora estudando magistério, ou fazia contabilidade. Era só isso que tinha. As opções. Não tinha outra opção. Marketing, jornalismo, não tinha publicidade, não tinha educação física. De fazer na internet EAD? Não, nem computador tinha. Era. Educação física só fazia rico, porque o curso era caríssimo. Então, gente, odontologia, misericórdia, ninguém fazia. Enfermagem, medicina, né? Não, enfermagem, não. Então, o pobre quando terminava a 8ª série, ia pro primeiro, segundo, terceiro ano, terminando magistério ou administração. Tá bom, não tem mais. Mas veja como as coisas mudou, né? Veja como hoje em dia o leque que a gente tem de profissão. É tanta informação que eles não conseguem escolher. Não. Aí eu não quero fazer presencial, eu quero fazer online. Você pode fazer um bom curso, não é a faculdade que vai dizer que você é um bom, que é ruim nem nada. É você que vai fazer o seu nome. Você pode estar estudando na melhor do mundo e você não absorver nada. Depende da pessoa, o que ela realmente quer na vida. EAD de educação física, a gente fala EAD aí. Existe EAD de educação física? Existe. Funciona? Tu acha que funciona? Rapaz, é porque assim, não é totalmente um IAD, né? Ela tem umas cadeiras que são IAD e tem outras que são presencial. Entendeu? Se não é completamente IAD, não. Mas... É porque a profissão do educador físico vai além só do... Ele tem a parte teórica, tem uma parte teórica muito anatomia grande, né? Principalmente. A fisiologia tem que ter, é presencial. Como é que tu vai estudar o corpo da pessoa? Fazer um exercício, né? Cheguei com o ombro dolorido, aí você, não, mas pega mais peso de novo, entendeu? Não, tem que estudar, tem que saber. Então, tem
cadeira que realmente dá para fazer online. Mas tem cadeira que tem que ser presencial mesmo. Tem que ter o pegar, o fazer o experimento, tem que ter. Porque não pode. Não pode ter uma coisa, principalmente quando se trata de. Deixa eu ver uma palavra. Quando se trata do corpo humano. Sim. Quando se trata do corpo humano, não é uma coisa que a gente vai colocar um vidro e vai ficar eu aqui e a minha imagem ali. Não, é diferente, né? A gente precisa estudar para saber como é que a gente vai fazer um exercício. Eu tenho um problema de fibromialgia, tenho um problema na lombar, tenho uma hérnia de disco. Então a gente tem que saber qual tipo de exercício, qual tipo de peso, qual tipo de postura. Então tem que estudar. Então, completamente educação física e EAD. Essa daí tá um pouco. É complicada, né? É complicada, mas dá pra fazer, né? Dá pra fazer eu lembrei, se for com os dois. Casados. Cadeira, híbrido, né, que faz. Cadeira que não seja tão específica, que dá pra gente fazer assim, e cadeira que é específica ter a experiência viva, né? No caso. Então, assim, a Uniplan. Eu fiz a Uniplan um complemento. Como eu tinha licenciatura, eu fiz um complemento. Mas foi assim. Tinha a parte de AD, tinha a parte que era presencial. Muito bom. Importante, amigo. Muito bom. Sandra, muito obrigado por você ter participado aqui do podcast da gente. Eu que agradeço. As portas estão sempre abertas aqui para você. Você é uma agradeço. experiência, você é uma pessoa que tem uma lição de vida para todo mundo aí que assistiu. Sua história é linda, lindíssima. E você é uma pessoa extremamente carismática. E eu que sou de Recife, quando eu vim aqui, muita gente falou, conversa com Sandra pra lá, Sandra pra cá. Eu fico feliz, tá vendo? Eu fico feliz pelo convite, fico feliz pela oportunidade, né? Eu amo falar de mim. Eu tenho muito orgulho da minha história, de onde eu vim, como eu surgi, como eu tô hoje. Isso aí faz com que outras pessoas vejam que o mundo não... que a gente não pode ficar perdido, só um pontinho no mundo, né? A gente tem que ser um ponto, uma vírgula, um travessão. A gente pode ir completando a pontuação. Então, assim, eu fico muito feliz com o convite. Não conhecia você, foi tão rápido a gente quando nos apresentaram. Lá na escola, foi muito rápido. Vi que você tem uma elevação imensa na comunicação. Obrigado. Tenho certeza que isso aqui, ó, Papai do Céu colocou, é porque tem um propósito na sua mão, que isso aqui vai bem além. Tenho certeza absoluta que voltarei aqui com outros projetos para dizer a você. Está convidadíssima e quero ver, viu? Quero ver, porque você sempre vai ter história boa para contar. Vou ter. Então fiquem ligados aí, a live aqui vai ficar gravada, aqui você vai poder assistir qualquer hora, quando quiser, já vai ter os cortes lá no Instagram da gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Beijo. Tchau. Foi. Valeu, Ai, Sandra. amigo.